Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, sabe-se lá qual o horário que você vai assistir essa nossa aula muito especial. Por que muito especial? Porque nós estamos vivendo uma situação de pandemia, uma situação de uma doença que chegou aí, uma doença viral, que como já é de conhecimento de muitos de vocês, inclusive muitos de vocês não querem mais nem ouvir falar, né? Cansou de tanta informação, de tantas fake news. Mas é de suma importância para a vida de conhecimento, uma trajetória de vida de qualquer ser humano que tem acesso ao conhecimento, como é o caso específico de vocês, ter um norte, uma bússola cognitiva sobre saúde pública. E hoje nós vamos encerrar o nosso LV2 com o último capítulo, capítulo esse que vai ser bem trabalhado a nível de prova, de avaliação. Por que entender a questão da saúde pública? O nome já está dizendo público, saúde de todos. Mas é imprescindível conhecer, lembre-se que eu já estou entrando na seara, já estou entrando no capítulo antes de projetar aqui para você nosso livro digital. Então, mas eu só posso falar de forma coletiva se eu olhar primeiro para o indivíduo, ele como ele só. Entendeu? O individual. Você aí, como é que tá a tua saúde? Ah, tô forte, professor. Eu tô muito forte, tô muito bem, tô muito disposto. Será que saúde, o que é saúde? O que é doença? Será que você tá doente? Será que você tá saudável? Professor, eu tô ansioso. Professor, eu sou ansioso. A ansiedade, pessoal, ela não chega a ser uma patologia. Ela está dentro da curva da fisiologia neural. É normal o ser humano ser ansioso. E outros animais ficam ansiosos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu gosto muito de cavalo. Eu fui criado no interior e tal, não vou entrar na conversa. Eu gosto muito de cavalo. Se você selar um cavalo que gosta de andar com você, que você é dono dele, ele reconhece você. Você botou a cela lá nele e tal, tá bonitinho. Se tu deixar ele amarrado lá e não subir nele, ele vai ficar se pisando, ele vai ficar ansioso para dar uma volta com você. Os animais ficam ansiosos. Quem tem cachorro? Eu tenho 4. Quando eu chego em casa, os bichinhos estão ansiosos para me ver e eu ansioso para vê-los. Então você observa que a ansiedade, ela tem várias vertentes, ela tem várias arestas. Então eu não posso considerar agora. Quando tem um acúmulo de ansiedade de cunho patológico que pode gerar uma depressão, aí já é outro nível. Então tudo isso, o mal do século é a depressão. O brasileiro é o segundo povo no mundo, perdendo para o francês, que consome mais antidepressivo. Olha aí, o brasileiro. A gente vai para um psicólogo não pode prescrever, não pode passar medicação, né? Aí um psiquiatra, vou passar um remedinho aqui para você, você fica mais calmo, vai dormir melhor. Mas lembre-se que tem a outra vertente, só vai acontecer tudo isso que ele disse. Mas vai também uma droga, você vai se viciar naquela droga. Hoje já tem no Brasil, aqui em Fortaleza, eu desconheço, eu, Eduardo, desconheço, que tem alguma clínica de recuperação de pessoas dependentes em antidepressivos. Há pessoas que são dependentes do álcool, né?
pessoal chama de alcoólatra, na verdade são os alcoolistas, né? Pessoas que são dependentes do crack, da cocaína, da maconha e de vários outros entorpecentes, tá? Tem clínicas de recuperação? Tem. Você não vê aquele rapaz, o ator da Globo, famoso, chamado Fábio Assunção, que tá todo malhadão agora. Tá certo que ele vai fazer um papel aí, um personagem, né? Um papel, e que o corpo dele teria que se transformar, que ele tá num processo de reabilitação, tá? Que ele era viciado, é viciado em cocaína, era não. Uma vez viciado, sempre viciado. O corpo ele vai ter que se adaptar com o tempo. Mas isso é longa história, é fisiológico. Tá bom? Então, eu estou falando uma parte da saúde. Uma parte da saúde. Para vocês terem noção, olha, tudo isso que eu estou falando, eu já estou pensando numa questão aqui da prova. Na verdade, são duas. Tem um Bolsa Família agora. Agora não, sempre teve, né? E desde a época do Lula e tal. Bolsa Família. Tem agora o auxílio emergencial, que vocês já ouviram falar. Mesmo assim, pessoal, mais de 2 milhões de brasileiros vivem na linha da extrema pobreza. Me dói dizer isso. Me dói saber disso. Deve doer também você, sabe por quê? A gente acorda, a gente tem nosso café da manhã, a gente tem onde dormir, a gente não passa frio, a gente não leva chuva, a gente não passa fome, não tem acesso à saúde. Ruim, mas temos. Ok? Então, hoje nós estamos falando de saúde pública. E a saúde pública, ela está vinculada também com um processo, infelizmente, político. Quando eu digo infelizmente, eu estou falando do Brasil. Tá certo? Não existe cooperação. Existe cooperação na época de eleição, né? O tapinha nas costas, o cidadão, né? Então, tudo isso está implicando. As UPAs, as unidades de pronto atendimento em Fortaleza foram criadas, quantas? Vocês sabem? 13. Quantas funcionam direito? É a unidade de pronto atendimento no hospital, não. Hoje as UPAs servem mais como hospital. Tem gente morrendo dentro de UPA. Ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos aqui para o nosso compartilhamento, tá certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Ambiente e saúde. Quando eu falo de ambiente e saúde, traz eu acho que essa imagem, ela representa muito, porque aí é a cidade de Xangai, na China, né? A China é um país aí que escondeu o vírus por um bom tempo, quer dizer, muita coisa poderia ter sido evitada, muitas vidas poderiam ter sido salvas se a China tivesse de fato, tá, liberada a informação desse novo vírus, dessa nova doença. Então, a China ela tem uma parcela significativa nas mortes. Isso não sou eu, professor Eduardo, que só pensa, que acha. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Né? Ela escondeu por muito tempo essa informação e o que levou aí morte de milhares e chegando aí patamares assustadores já a nível de Brasil, que estamos atualmente essa semana em que, independente do dia que você assistir essa minha aula, é uma morte diária de 1.045 indivíduos. Chegamos ao patamar de 90 mil mortes, tá certo? É assustador. Tá? Então, pessoal, nesse capítulo nós vamos estudar indicadores de saúde e prevenção de doenças.
Então, é um capítulo extremamente em voga, né? Que todos nós temos que ter esse conhecimento. Então, quando eu falo de saúde pública, pessoal, até falando aí da China, aí o primeiro tópico, o tópico 3, saúde pública, ele já vem dizendo aí que Xangai, olha aí, ó, a China é considerada um dos principais países poluidores do planeta. Não só poluiu, né? Mas também de lá está saindo outras doenças como essas que já assola o território, em todos os territórios do mundo, o mundo inteiro, né? Indicadores de saúde. Pessoal, os indicadores de saúde, eu tenho vários tipos de indicadores. Eu tenho indicadores específicos. Eu tenho indicadores coletivos. Por exemplo, tu acha que quem vive melhor, quem tem mais saúde, uma pessoa que vive lá no Rio Grande do Sul ou uma pessoa que vive lá no sertão central do Ceará, lá no Inhamuns, né? Lá no Inhamuns, onde não tem água, quando tem água, a água é salgada, onde não tem acesso a hospitais, os hospitais são longe, onde a média de salário é lá embaixo, onde a mulher não é valorizada, onde as crianças não têm escola, onde as crianças não têm, se não tem escola, não tem acesso à merenda escolar, enfim, eu poderia passar aqui 24 horas falando da diferença. Eles. Eles vivem melhor que nós. Tá certo? Então você observa que determinada localidade, tá certo? Nós vamos ter diferenças, indicadores diferentes. Então os indicadores como mortalidade infantil, a mortalidade infantil brasileira, quer dizer, é unidade por mil. A cada 1.000, quantos morrem? A quantos 1.000 nascem, quantos morrem? Taxa de mortalidade por acidente. Hoje, no Brasil, tem um indicador extremamente interessante, meus caros, que é o indicador, por exemplo, a principal causa de morte no Brasil hoje é coração. Problemas cardiorrespiratórios, AVCs, aí tem todo dentro do sistema cardiorrespiratório. Ok? Segunda causa de morte no Brasil, câncer. E a terceira, acidente. Acidente. Acidente automobilístico. Tá? Então, é uma coisa assustadora, são indicadores diferentes. Então, são indicadores de saúde? Sim. Se você se machucar num acidente, sua saúde está comprometida. Se você levar uma queda da própria altura, o que é uma queda da própria altura? Que nós temos, principalmente, uma dica que nossos avós, nossos pais, a depender da idade, nós temos que ter esse cuidado com nossos idosos. Porque o passo não é o mesmo. Podem cair, os ossos não são tão mais resistentes quanto antes. Compreender? Então, queda da própria altura é você cair da própria altura, você tropeçar, cair, quebrar um braço, quebrar uma clavícula, quebrar a pelve, a bacia, que o pessoal chama bacia. E para o idoso é muito mais difícil o processo de regeneração óssea. Ok? Então aí nós temos outros indicadores, o tipo de vida que nós temos, que nós levamos, o tipo de alimento. Né? Todo mundo, vou falar da marca, né? Vou falar da marca. Tem o Minci Miojo, por exemplo, é uma marca. Aqueles macarrões instantâneos. Não vou falar do Minci Miojo. Pronto. Macarrão instantâneo. Retiro o Minci Miojo. Tá certo? Será que ali o quanto aquilo é saudável?
né? E aí vai. O tipo de alimentação hoje é tanto isso que deu um boom nos produtos orgânicos, tá certo? Porque eles são mais saudáveis. Você tem que comer mais peito de frango. Aí eu vejo nutricionista, nutrólogos, eu nada contra o peito de frango, eu adoro. Mas como a galinha é criada? A galinha com 30 dias, a bichinha já tá, nem consegue mais andar, de tão gorda, de tanto hormônio. O milho que ela come é transgênico, que já está provado mais A mais B, que esse milho causa problemas, traz doença por ser transgênico, por ser um organismo geneticamente modificado. Quer dizer, se a galinha come o milho, fatalmente a galinha está comprometida. Se eu como a galinha, fatalmente eu também estou comprometido. Beleza? É uma cadeia alimentar. Uma cadeia, uma teia, na verdade, uma teia alimentar aí gigantesca. Que vão se somando riscos. O número de crianças hoje que apresenta quadro de alergia é incrivelmente, assim, substancialmente maior em relação a 20, 30 anos atrás. Existem indicadores que me apontam isso, que me comprovam isso. Perfeito? Então, pessoal, indicadores da saúde, como eu disse lá, ó, ele me traz uma observância, ele me observa, não só o individual, com diagnóstico clínico, uma anamnese clínica. Eu vou discordar dessa palavra aí, diagnóstico individual. O diagnóstico, não dá para se fechar um diagnóstico. Eu preciso de muitos fatores, tá certo? Para fechar um diagnóstico, que eu chamo de esses fatores, desse fator específico, é um conjunto de perguntas imensa, a depender da área, é chamado de anamnese clínica. Eu tenho um diagnóstico comunitário, como eu acabei de falar. Será que uma pessoa que vive à margem da sociedade, uma pessoa que vive à margem da sociedade, na periferia, será que vive na periferia abro aspas, fecho aspas, vagabundo, que se diz no popular é bandido? Não. Eles vivem na periferia porque é mais barato, ele só pode pagar aquela casa, aquele aluguel. Vou dar um exemplo para você, mora aqui em Fortaleza. Vou dar um exemplo. Copa do Mundo, no Brasil, né? Você lembra, sabe onde é o Castelão, né? Todo mundo que vivia ali em torno do Castelão, o aluguel, digamos, hipoteticamente, era R$500. Quando sofreu a alteração, a Copa do Mundo, uma das sedes era Fortaleza, teve aquela reforma toda, teve pavimentação e tudo melhorou, em tese. Tu acha que aquele aluguel que era R$500 continua 500? Não. Ele subiu R$700. Foi para 700, subiu R$200. Eu que morava lá só tinha condição de pagar 500. Evidentemente, eu vou ter que ir procurar uma casa de 500 ou um apartamento de 500. Só vou encontrar, digamos, longe dali, para a periferia. Mais periférico. Onde a situação de segurança, de saúde, segurança pública, de saúde, de saneamento básico, são precários. Aumenta a minha probabilidade de adoecer, de não ter mais saúde da minha família. Compreendeu? Agora eu estou morando do lado de uma indústria que polui muito. Eu limpo minha casa todo dia. Quando eu chego à noite do meu trabalho, a casa está toda suja, um pó preto.
devido à indústria. Fatalmente eu vou inspirar aquele pó preto. Lembra? Vou inspirar aquele pó preto. Vai me causar doenças respiratórias. E não só a mim, mas a toda a comunidade em torno daquela indústria. Compreender? Então, morar numa região extremamente industrializada, como Cubatão, em São Paulo, que a emissão de gás e de poluentes, micropoluentes, é uma coisa assustadora. Ok? Então, essas informações, pessoal, ela vai me mostrar esses diagnósticos, a partir de fechar esse diagnóstico, tá certo? Eu tenho que criar um plano de ação. Um plano de ação é um plano de reabilitação. Que, por incrível que pareça, no Brasil, às vezes, o tratamento e a reabilitação, eu chamo essa retaliação de retalhação. Retalhar, cortar o indivíduo. Às vezes, reabilitar uma pessoa onde o sistema de saúde é precário se torna maçante, se torna sacrificante. Ao ponto de se perguntar, será que compensa reabilitar? Mas aqui fica um questionamento. Vocês, eu estou aqui sendo só uma peça, um elemento para fazer vocês pensarem. O colégio, da qual vocês estudam, e da qual eu sou professor, no fundo do colégio, do lado, porque são duas entradas, né? Fica o CRIO, aonde faz tratamento de pessoas com câncer, quimioterapia, radioterapia, vem gente basicamente de todos os lugares. Já pensou passar por um momento de que ter que sair de madrugada? Olha, ter que sair de madrugada ou no dia seguinte de sua casa. Em outra cidade, a 300, 400 quilômetros de distância. Trazido pela uma ambulância lotada ou um carro da prefeitura lotado. Para chegar, depois de horas viajando, para chegar aqui, ainda passar por uma radioquimioterapia. É assim que acontece. A dor é grande, a dor psicológica, fisiológica, todos os tipos de dores. A família se compadece demais, sofre junto, tá? Então é isso que eu quero fazer esse levantamento com vocês. Então, vale ressaltar que a maioria dos meus alunos, quando eu falo desse tema, fica me perguntando, professor, e o SUS? O SUS, Sistema Único de Saúde. O que é que o senhor acha dele? Rapaz, ó, o SUS é perfeito. É lindo. É lindo o SUS. Sabe onde é que ele é lindo? Vou pegar aqui o SUS. No papel só. O que está escrito. Se o que tivesse escrito fosse colocado em prática, nós teríamos outro sistema de saúde. Mas ele é um documento, o SUS, tudo o que o SUS faz, as bases, os pilares, o que regimenta o SUS, as leis e outras leis que foram criadas para, digamos, engrandecer esse projeto da saúde pública brasileira.
Se tudo isso fosse aplicado, se não houvesse de desvio, houvesse uma série de coisas, eu estaria aí. Tá? Então é só no papel. Como muita coisa no nosso Brasil. Saneamento básico. Um problema que causa várias doenças. Doenças parasitárias, amebíase, giardia. Tem pessoas que não têm acesso à água em Fortaleza, gente. A 60 quilômetros daqui, a água chega de carro-pipa. Não, professor Eduardo, é porque não tem água. Que história tem água, gente? Tem água. No passado, existia a Sudene, que fazia grandes açudes no Nordeste inteiro e foi construído grandes açudes. Só que esses açudes foram construídos em área do prefeito, que se apossou da água pública, da nossa água. Por isso que o povo não tem acesso à água. Essa água não é canalizada, porque é do doutor fulano, do doutor cicrano, do juiz. É a verdade. Doa, como se diz o repórter. Doa quem doer. Doa quem doer. Contra fatos não há argumento. Simples. Pontual. Tá? Então, após essa análise, nós temos esses indicadores, um conjunto de dados, vai me dar uma informação, vai me mostrar gráfico, vai me dar isso. Quando eu estava falando lá de saneamento básico, do esgoto não ficar a céu aberto, de ter uma coleta de lixo decente. Você já viu aqueles caminhões de lixo que passam pela nossa capital? Como é? É um perigo coletar lixo daquele jeito. Os caras jogam, arremessam o saco de lixo como se estivesse arremessando uma bola de basquete. Metade do lixo fica na rua. No dia de coleta. Cabe à população se educar. Mas quem educa? Quem vai trazer essa informação, essa cultura da conservação do meio ambiente? Poder público, que é responsável. Nas escolas que se aprende. Quando você pega uma latinha de Coca-Cola e joga fora, o papel que tu amassa joga fora, que tu não separa o teu lixo. Mas o que adianta, professor, eu separar meu lixo se bota tudo junto e joga tudo dentro do caminhão? Professor, eu não tenho áreas de coleta perto da minha casa. Eu moro longe, não tem áreas que coletam o vidro, o papel, o plástico, enfim, o metal. As pilhas, que são perigosas. Tipos de cola, que são tóxicas. Vocês estão observando que a saúde, ela envolve uma gama de coisas, de fatores, de observações, de pontos específicos, que compromete diretamente o indivíduo e os indivíduos, o coletivo. Não dá para culpar somente o poder público. Cabe a nós também, como comunidade, como indivíduo, como sociedade, colocar representantes específicos. Saber dizer não. Tá? Infelizmente, nessa aula de hoje, não dá para falar sobre saúde pública sem envolver política no Brasil. Não há. Não há. Infelizmente. Então, aí vai me gerar uma série de gráficos. Esses gráficos aí vai me trazer um aporte significativo, tá? Pessoal, aí, ó, aqui, regiões, como eu falei, a depender da região, eu tenho índices diferentes. Quem vive melhor, quem vive pior.
Tá certo? Então, quem tem uma educação, quem tem escolas de qualidade, quem não tem escolas de qualidade, e aí vai por diante. Tá bom? Esses indicadores é o que eu tô falando. Ó, esse TBM aqui é uma taxa de mortalidade bruta. A quantidade de pessoas que morrem. Olha o Nordeste, o índice do Nordeste, quantidade de TBM. Tá? E da mesma forma, eu tenho indicadores econômicos que impactam diretamente na saúde. Por exemplo, eu sou prefeito. Eu sou prefeito. Numa cidade pequenininha. 5 mil habitantes. Sem médico. Sem enfermeira. Com um posto de saúde. Eu vou ter condição de ter um hospital? Nunca. Porque para ter um hospital, uma cidade pequena recebe pouca verba. Porque ela é pequena. Deu para entender? Eu não vou ter condição de pagar 15 mil reais para o médico. Não vou. Eu não vou ter condição de pagar 5 mil reais para um cirurgião dentista. Não vou. Aí a maioria dos prefeitos nessa época, eu vou, prometo, vou construir um hospital. Mentira. Mentira. Enganação. Só que eu não culpo o povo não sabe que ele não vai construir hospital. Ele vai levantar lá uns 2 pedaços de muro e vai dizer que é um hospital. Aí vai culpar o Estado, vai culpar o governador vai culpar o presidente, aí pronto. E aí nos resta comer a pizza. Paciência, tá? Então, como eu disse, existem vários tipos de indicadores, os específicos e os não específicos. Lembrando, meus caros amigos, que tudo isso que eu estou falando para vocês é conhecimento. É informação que vai gerar um conhecimento em você e com esse conhecimento você vai ter o seu senso de observação daqui por diante para formar o seu senso crítico. Dar a sua opinião. Mas é necessário um conhecimento prévio. Tá? Informações sólidas. Então, estou provocando aqui vocês para vocês tirarem as suas conclusões mediante os dados aqui apresentados por minha pessoa. Ok? Então, aqui, ó, por exemplo, doenças. Eu tenho doenças infecciosas intestinais. Tá? Tem gente que morre desidratado. O cólera, por exemplo, o cólera matou muita gente. Desidratado com diarreia. Milhões de pessoas no mundo. Ah, professor, isso está há muito tempo. Não está muito tempo, não. No Haiti, um exemplo, que teve uma epidemia de cólera recentemente. Eu digo recente porque tem alguns anos. Tá? A tuberculose, que nós temos que ninguém pode mais falar favela, né? É comunidade, é a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. É uma das maiores comunidades do mundo, né? Tem umas no México também, tem aqui em Fortaleza. E na Rocinha é o canto que tem maior índice de pessoas com tuberculose, porque é um aglomerado de pessoas muito grande. Você já pensou na Rocinha agora como é que está a situação do Covid? Né? Aí eu deixo para vocês pensarem. Então, eu tenho as doenças vetoriais, que eu preciso de quem? De um vetor para trazer, por exemplo, a dengue. A dengue precisa de um vetor. Quem é o vetor? Exatamente, filho. O Aedes aegypti. O inseto é um vetor. Ok? A raiva. A raiva vem pelo ar? Não. Eu preciso de um vetor no animal com raiva. Tá bom?
Então, doenças imunoprevisíveis, tá? Eu tenho várias doenças imunoprevisíveis. Professor, o que são doenças imunoprevisíveis? São aquelas doenças do sistema imunológico. E o que é o sistema imunológico? É o sistema de defesa. Tá certo? Então, quando eu tenho uma pessoa que é aidética, e vale ressaltar aqui, eu coloco dessa forma, que eu vejo muita gente falar, hoje não pode mais falar pessoa aidética, e sim uma pessoa soro positiva, uma pessoa com AIDS. E o que é uma AIDS? O que é AIDS? É uma síndrome que ataca o sistema imunológico. Perfeito? Então a pessoa morre de qualquer outra doença, menos de AIDS propriamente dito, porque ele ataca as barreiras imunológicas, a produção dos anticorpos. Por isso que o mundo inteiro, as grandes indústrias farmacêuticas, que é a segunda maior do mundo, são as indústrias farmacêuticas em termos de dinheiro, ganhar dinheiro, só perde para a indústria bélica. Para quem não sabe o que é a indústria bélica, é a indústria das armas. Tá certo? Então, hoje, o número de mortes por arma de fogo é incrível. E recentemente, aquele policial totalmente despreparado, ali é a questão de saúde pública, que atirou no indivíduo que estava de costas. Lá na minha terra chama-se traição. Pelas costas, foi na traição. Não deu nem oportunidade. Ah, atirei nas pernas, mesmo assim estava errado. Tá? Então, tudo isso é saúde pública. Saúde não é tudo aquilo, não é uma gripe somente. Não é somente uma dor de cabeça. Não é somente você ir ao hospital com o braço quebrado, com o dedo quebrado porque estava jogando bola, ou caiu de um brinquedo. Não. Saúde envolve tudo isso. Nós já passamos por situação, teu vizinho, ou dentro de casa, um vizinho da frente, do lado, tá passando por um problema de saúde. Ah, professor, não chegou a internet em casa, eu tô ansioso. E agora, meu Deus, arrancado meus... Não, questão de saúde. Tudo isso envolve. Então, você observa as meningite, septicemia, que septicemia mata muito hoje, principalmente a nível hospitalar. Você dá uma entrada no UTI, meu Deus do céu, levante a mão pro céu, para não pegar uma septicemia. Porque os hospitais são lotados. A carga de doença, por exemplo, por Covid, digamos assim, que está mais em foco, a carga viral perto do hospital, dentro do hospital, é muito maior. Quer dizer, que eu estou aqui no destino, certo? E aí eu vou nesse destino. Eu vou passar perto na calçada do hospital. Tu tá sem máscara. Hipoteticamente. Não passe. Até com máscara, não passe. Dê a volta, passe com quarteirão. Porque até ali, no raio que circunda ali, no raio que circunda o hospital, a carga viral também é muito grande. Tá bom, meus caros amigos? Por isso que lavar as mãos é fundamental. As pessoas pegam aqui, eu passei, antes de começar a minha aula, tá certo? Eu já passei álcool, já tinha lavado, devidamente lavado, o dorso da mão entre os dedos, né? A pontinha dos dedos. Aí, digamos, hipoteticamente, eu dou a mão para uma pessoa que esteja com a carga viral alta. Tem muito vírus na mão dele. Aí eu não passei álcool, não lavei a mão, levo o meu dedo ao olho, coço. Pronto, ali eu posso me infectado. Fui claro? Então é importante, aí é que eu tenho uma série de doenças AIDS que eu havia falado, doenças respiratórias, doenças transmissíveis,
tá bom? Que são vários, principalmente as sexualmente transmissíveis. Então, é importante que você tenha isso. E aí, como eu disse, doenças vetoriais são doenças transmitidas por vetores, que eu acabei de falar, os insetos, no caso do Aedes aegypti. Os indicadores de saúde, pessoal, é importante aqui, ó, educação, situação socioeconômica, criminalidade, poluição, tudo isso são fatores que mexem diretamente com a situação de saúde do indivíduo ou do coletivo. Lembre-se que quando eu falo de um indivíduo, ele está diretamente vinculado ao coletivo. É preciso analisar o indivíduo e depois analisar o todo. Quando eu vou analisar, entrar numa casa, digamos que eu seja do PSF. Professor Eduardo, o que é PSF? Programa da Saúde da Família. Quando eu entro na sua casa, eu tenho que analisar todo mundo. Se você mora com avô, com avó, mãe, pai, irmão, tia, sobrinho, para cá, periquito, eu tenho que analisar o tá não. Tô brincando. Mas eu também tenho que ter uma noção do cachorro que tu cria. Olha aí. Acho que aquele cachorro tá com calazar. Aí eu vou ligar para o setor específico, que é da zoonose, que são doenças provocadas por esses tipos de animais. E aí nós vamos ter uma visão do indivíduo a indivíduo, daqui a pouco eu vou ter uma visão de quem? Da família. Aí eu vou para a próxima família, teu vizinho. E assim sucessivamente. Então eu vou preenchendo folhas e folhas de informação, que vai de dados que vão me gerar um conjunto de informações e ali eu vou ter um mapa como se encontra a saúde daquela região, daquela comunidade, a saúde da sua família. Tá bom? Se o menino está na escola, se está escovando os dentes, quantas vezes escova os dentes por dia, se usa fio dental, quantos banhos tomam, que tipo de banho. Como assim que tipo de banho? Professor, não tomo banho porque não chega água aqui, ó. Nós estamos ali com balde. Não chegou água hoje. Tá certo? O esgoto ali, céu aberto, que traz o quê? Vetores. Compreendeu? Então, é uma situação que traz uma expectativa de vida para determinadas áreas ser menor do que outras áreas. Tu acha que quem vive ali num bairro, bora ver um bairro de gente rica em Fortaleza, o Meirelles, vixe, Maria, só gente rica. Aí tu vai lá para a periferia, tá certo? Lá no Morro do Urubu. Lá no Morro do Urubu. Pessoal, como é que o senhor conhece esses cantos? Eu já fui. Eu já faço parte do processo de saúde pública do Brasil, por conta da minha formação. Lá na comunidade do Palfinim, que fica aqui no começo dos trilhos ali da beira-mar, perto da Petrobras, ali é uma refinaria, não é ainda. Ali tem uma comunidade incrível, de extrema pobreza, onde as meninas de idade, as adolescentes, têm que se prostituir. Muitas se voltam para a droga e a expectativa de vida diminui. Tá bom? Quantos e quantos adolescentes são mortos por facções, organizações criminosas? Isso envolve saúde e educação. Perfeito? Então, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês
Está vinculado. Olha aí, quando eu falei já de saneamento básico e saúde, uma situação que pessoas que vivem à beira de lagos, de riachos, onde o pessoal basicamente joga todo o lixo naqueles córregos. Quando chove, inunda. Os ratos saem nadando dentro da sua casa. A água parece uma nascente, brota no piso da sua sala. Compreenderam? É drástico. É indignante. Me desculpe. Mas aqui, às vezes, a gente, como um professor, tem ali detentor do conhecimento, ele tem que fazer esse papel de levantamento. E aqui eu não estou dando, só estou dando exemplos. Eu não estou mostrando aqui o meu lado de crítico. Só estou apontando. Do lado do Norte Shopping, é um absurdo. Do lado do Norte Shopping tinha um terreno onde tinha um riacho. Tá certo? Tinha um riacho. Botaram um bocado de trator lá, a prefeitura, dizendo que vão criar um parque ecológico, chamado Raquel de Queiroz. Eu vi lá, acho que é Raquel de Queiroz. Eu vou parar o carro, que eu paro, foi muito rápido. Destruíram todo o ecossistema. Aí vão construir um parque ecológico. Vem de pegar o que estava lá e ajudar a natureza a se recuperar, eles destruíram. Compreende? Muito bem. Vamos lá. Então, a saúde pública, ela está vinculada em relação a isso. Tá? De muito tempo. A França, quantas endemias, pandemias, hoje nós estamos numa pandemia, pan-mundo. Então, há uma diferença em relação a isso. A França, o pessoal jogava as fezes no Palácio de Versalhes, onde morava o rei, milhares de quartos. Se jogava as excretas humanas, que era produzido, pela janela. Ah, professor, era mesmo? É. Visitar o Palácio de Versalhes, o imperador, o rei, imperador não, o rei, naquela época não era muito cheiroso não, viu? Dizem até hoje que existe um cheirozinho ruim. Viena, tá certo? E aí vai outras cidades que até hoje nós temos, tá, para falar, e que provocaram uma série de doenças. A peste bubônica, tá certo? E aí nós vamos, por isso que é importante, olha aqui, um relativo conhecimento que você está tendo nessa aula de hoje. Essa aula de hoje ela é extremamente importante por isso. É trazer um aporte de informação para que tu share conhecimento, que tu possa ter uma visão crítica sobre o processo e entender como funciona, tá? Então, pessoal, e o que é doença? Segundo a Organização Mundial de Saúde, doença é tudo aquilo que perturba a normalidade. Nós vivemos num processo de homeostase, de equilíbrio. Beleza, equilíbrio. Se eu tiver um desequilíbrio em qualquer sistema no meu corpo, por exemplo, eu sou deficiente. Vocês sabiam? Até mostrei para vocês, eu sou deficiente, tá aqui, ó. Visual. Eu tenho a minha saúde inteira? Niente, não. E arrisco dizer que não exista ser humano nenhum com 100% de saúde completa. Todos nós somos doentes.
Todos nós temos variações que nos colocam em uma situação de saúde, de não saúde, de doentes. Abro aspas. Mas, claro, essa doença pode piorar ou não. Você pode viver com ela pro resto da sua vida e ela não vai lhe matar. É outra coisa que vai lhe matar. Você acha que a minha deficiência vai me matar? Pode. Como? Eu não enxergo o carro que está vindo e me atropela. Eu morri por quê? Foi o carro que me atropelou. Eu não morri porque eu fui imprudente. Sabendo que eu não enxergava, eu fui atravessar a rua. Compreender? Então, tem doença que você vai viver o resto da vida. Tem parasitas no seu corpo que não vai lhe matar. Mas tá te provocando uma anormalidade? Tá. Então você é doente. Tá? Então, e aqui, pessoal, para finalizar nossa aula, é extremamente importante, eu vou cobrar isso, que são doenças endêmicas. São doenças que acometem determinadas regiões. Por exemplo, no norte do nosso país, tem uma doença chamada malária. Só é lá. Só tem lá, por conta do vetor. Tá certo? Só é lá. É uma doença endêmica, só é naquela região, norte. Epidemias. Epidemias, pessoal, é quando essa doença ela vai para outras regiões. Epidemia, por exemplo, a dengue, epidemia. Está em todos as federações brasileiras, os estados, os 27. Pandemia. Pronto, tá aí. Chegou o Covid. A Covid-19. É pan-mundo. Está espalhado no mundo inteiro. Tuberculose é pandêmica também. Outra, professor, pandemia que está no mundo inteiro. AIDS é pandêmica. Tá? Então, muito cuidado, pessoal, em relação a esse processo. Então, meus caros amigos, fica aqui o término do nosso livro, do LV2. Eu desejo desde já um grande abraço para vocês. Uma aula que eu sei que pode ter parecido um quanto extensa, mas tudo é aquela coisa que eu digo. Tudo que eu falo é minha aula, é minha prova. Eu não fujo desse caráter que eu acho extremamente relevante, tá? Estudem o livro, leiam com calma, vá analisando e fazendo uma reflexão de tudo o que eu passei para vocês, tá? Eu desejo o meu abraço mais singelo, não só a vocês, meus alunos queridos, mesmo, meus alunos queridos, todos vocês, não só o 7º ano, mas quem é meu aluno, tá? Eu sinto um prazer imensurável de poder colaborar com a formação de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, um abraço para a família inteira, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau, até mais ver.